Meu nome é Claudio, sou responsável técnico pela DINO na geotecnia e topografia. Hoje nós vamos estar falando a BNT-NBR 9781 de 2013, que descreve as peças de concreto para pavimentação, especificação e métodos de ensaio. Nós vamos apresentar uma visão geral da norma, escopo da norma, seções importantes e onde adquiri-la. Geral da norma. Bom, trata-se de uma norma brasileira, uma norma Mercosul. Foi publicada sua segunda edição em 2013. Lembrando que ela trata de peças de concreto para pavimentação, especificação de métodos de ensaio, e as peças de concreto para pavimentação são comumente chamadas no nosso meio da engenharia de pavers. Escopo da norma. Essa norma estabelece os pré-requisitos e métodos de ensaios exigíveis para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravadas, sujeita a tráfego de pedestres e de veículos dotados de pneumático e áreas de armazenagem de produto. Lembrando que ela trata da especificação de produtos, ou seja, padronização dos pavers que são produzidos no mercado, e os métodos de conferirmos essa padronização, que nós chamamos de métodos de ensaio. Bom, agora vamos para as seções importantes. A primeira seção importante da norma é a seção 3, que estabelece termos e definições. O primeiro termo importante é o 3.1, que estabelece o que é peça de concreto. Peça de concreto peça de concreto, componente pré-moldado de concreto, utilizado como material de revestimento em pavimento intertravado. Então, a peça de concreto ela é o paver em si. Ela é a peça individual que é produzida individualmente, ela é o paver em si. Ela compõe um conjunto. Meu segundo conceito interessante apresentado pela norma é o pavimento intertravado. O pavimento intertravado é um pavimento flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base ou base e subbase, seguida por uma camada de revestimento constituída por peças de concreto justapostas em uma camada de assentamento e cujas juntas entre as peças são preenchidas por materiais de rejuntamento, e o intertravamento do sistema é proporcionado por contenção. Ou seja, o paver é a peça e o pavimento é o conjunto, né? Não apenas o revestimento. O paver é a peça que compõe o revestimento, é aquela peça individual. O pavimento intertravado, ele trata-se de todo o sistema, desde o solo ali, né? Se foi feito a camada de subbase, entra a subbase, se não é a camada de base preparada, né? É a camada de base e o revestimento. Lembrando que o revestimento ele tem que ser contido, né? Tem que ser contido todas essas peças rejuntadas com um material fino, areia ou pó de pedra. Peça complementar, o item 3.3, é uma peça que serve para fazer o fechamento. Normalmente elas são utilizadas próximo das vigas de contenção, né? Ou próximo de algum detalhe, o início ou final do pavimento. Outra seção importante são os requisitos gerais. 4.1, requisito geral de materiais. O concreto utilizado nas peças deve ser constituído de cimento Portland, agregado e água, sendo permitido o uso de aditivos
e pigmentos. Lembrando que o paver que trata-se aqui, né, nessa norma, ele tem formato específico, tem formatos específicos, né? Contudo, a norma não está estabelecendo aqui que se refere apenas os pavers prensados, os pavers manufaturados. Né? Nós sabemos que existem os pavers que são fabricados, os pavimentos que são fabricados em série, né, dentro das prensas, né, das máquinas, né, das fábricas, né, onde ele é prensado, onde utilizamos um concreto seco, e temos também os pavers virados, né, que são feitos com concreto convencional e depois eles são virados, né, cumprem a cura, né, conforme uma peça qualquer de concreto. Okay. Estabelecendo agora sobre os materiais, o cimento Portland pode ser de qualquer tipo ou classe, obedecendo às normas específicas, mas normalmente quando visa-se produtividade, utilizam-se sempre os cimentos de alta resistência inicial, né? Não especificamente um ARI, um CP5 ARI, mas quando eu digo de alta resistência inicial, é de maior resistência inicial. Por exemplo, o CP2 em relação ao CP4. Né? Então, normalmente, utilizam-se cimentos que têm um início de pega mais acelerado. Né? Contudo, a norma prevê que pode utilizar qualquer tipo de cimento. Os agregados podem ser naturais, industriais ou reciclados, obedecendo à famosa norma BNT-NBR 7211 e outras normas pertinentes. Lembrando que, assim que terminarmos o estudo dessa norma, a próxima será a 7211, que é uma norma bem robusta de detalhes. A água de amassamento deve atender à sua norma específica de qualidade de água para concreto. Os aditivos devem atender também à sua norma específica dentro da sua classe. Lembrando que, como a norma não especifica que estamos falando de concreto seco, né, que é utilizado no sistema mais industrializado, ou concreto convencional, que é no sistema mais artesanal, contudo, em qualquer um dos dois tipos de concreto, nós podemos utilizar aditivos. Né? E esses aditivos, na maioria das vezes, são plastificantes simples, que visam a redução da água. Lembrando que nos concretos mais secos, nós vamos, sim, claro, sempre existe a relação água-cimento, só que nos concretos mais secos você não consegue medir a relação água-cimento de maneira assim mais direta. Então nós medimos por teor de umidade, tem uma correlação entre o teor de umidade do concreto seco e a relação água-cimento. Né? Mas eu digo, em campo você não consegue ter um abatimento, porque normalmente esse tipo de concreto não dá abatimento. Então você tem que medi-lo por teor de umidade. Os pigmentos eles devem ser de base inorgânica, obviamente, né? Não colocar nenhum tipo de pigmentação, urucum ou qualquer tipo de coisa que seja de base orgânica, né? Que você pode estar criando uma patologia dentro da tua peça. Bom, outra seção importante é unidade de comercialização, paver, né, ou peça de pavimentação, ela é comercializada por metro quadrado, diferentemente do bloco vazado de concreto, que é comercializado por unidade. O paver é por metro quadrado. Outra seção importante é a seção 5, que trata-se de requisitos específicos. O primeiro requisito específico tratado pela seção 5 são os formatos. Lembrando que existem 4 tipos de formato
padronizados pela norma. E qualquer coisa que fuja a esses 4 tipos de formatos estabelecidos pela norma são peças não padronizadas. Se são peças não padronizadas, tanto a padronização para fabricação quanto a padronização para avaliação da qualidade, se não existe a padronização para fabricação, não existe a padronização para avaliação da qualidade, né? Então, eu sugiro, se você for fabricante, fabrique peças conforme o padrão, os tipos que são estabelecidos pela norma. E se você é consumidor, só consuma peças que estão padronizadas, né, pela norma. Ok? Nós temos aqui o tipo 1, né, que são peças com formato próximo ao retangular, com relação de comprimento e largura igual a 2, que se arranjam entre si os 4 lados e podem ser assentadas em fileiras ou espinhas de peixe. São os chamados pavers 16 faces, paver onda, paver prisma. Os tipo 2 são peças de concreto em formato único, difere do retangular, que só pode ser assentada em fileiras. São peças que, pelo menos aqui na minha região, não são usadas. E lembrando que essas peças eu vou apresentar no próximo slide. As peças do tipo 3 são peças de formato são peças de concreto com formatos geométricos característicos, como trapézios, hexágonos, triedros, etc. São peças mais robustas, né, com pesos superiores a 4 kg. Tipo 4, conjunto de peças de concreto de diferentes tamanhos, ou única peça com juntas falsas que podem ser utilizadas com uma ou mais padrões de assentamento. São peças que formam normalmente desenhos, né? Nós temos aqui a exemplificação das peças do tipo 1, paver 16 faces, paver 11, onda e o paver prisma. Aqui nós temos o tipo 2, né, que é o tipo ossinho, o tipo S, né, que pelo menos na minha região não usa muito. Aqui as peças do tipo 3, que é outra peça tipo ossinho. Temos aqui o paver sextavado, né, e o paver seta. As peças do tipo 4, lembrando que na maioria das vezes elas formam figuras, né? As mais famosas são os pavers raquete, pelo menos na minha região. Seções importantes, então vamos entrar agora em 5.2, né, que são dimensões e tolerâncias. As dimensões e tolerâncias das peças devem atender aos seguintes pré-requisitos: medida nominal do comprimento de no máximo 250 mm, para estar atendendo, para que o paver atenda os pré-requisitos desta norma, os pré-requisitos de qualidade. O teu comprimento nominal não pode passar de 250 mm, assim como a medida real da largura de no mínimo 97 mm na área da peça destinada à aplicação da carga de ensaio de resistência à compressão, conforme vai estar no anexo A, que nós vamos, na próxima apresentação, nós vamos estar tratando especificamente dos ensaios. Agora vamos tratar especificamente das especificações de fabricação. A medida real da largura de no mínimo 97 mm na área destinada à aplicação da carga. Por quê? Aqui na nota responde o porquê de ter no mínimo 97 mm. Você viu que ela não estabelece uma largura máxima, mas vamos considerar que a largura máxima ela seja também o máximo do nosso comprimento, 250 mm, tá bem? Bom, na nota que diz que as peças de concreto utilizadas nos ensaios de resistência à compressão podem apresentar pontos com largura inferior a 100 mm, desde que possui uma área plana
isenta de rebaixos e juntas falsas onde possa ser inscrito um círculo de 85 milímetros. Como nós podemos ver aqui na imagem aqui no canto da tela, do lado, o paver, você não coloca o paver inteiro para romper na prensa. É utilizado uma peça que nós chamamos de bolacha, com um diâmetro de 85 milímetros e espessura de no mínimo 15 milímetros, ok? Desculpe, no mínimo espessura de 20 milímetros. E essa carga é aplicada exatamente no meio das peças, tá? Exceto das peças cujo o formato não permita, né? Por exemplo, o paver raquete, nós fazemos o ensaio não exatamente no meio da peça, mas sim no meio da área destinada a receber a maior parte da carga de tráfego, ok? Bom, mas vamos continuar aqui. Medida nominal de espessura. Paver, para ser paver, ele tem que ter uma espessura mínima de 60 milímetros. A medida nominal de espessura, ela também é especificada em múltiplos de 20 milímetros, a partir de 60 milímetros. Eu até hoje eu não vi um paver, nenhum paver, a norma aqui não estabelece um limite, mas eu não vi nenhum paver com mais de 100 milímetros de espessura, né? Contudo, você vê normalmente 6, 8 e 10, desculpe-me, 60, 80 e 100 milímetros. As tolerâncias dimensionais são apresentadas na tabela 1, que nós vamos apresentar aqui. O índice de forma para peças de concreto utilizadas em vias de tráfego de veículos, ele tem que ser menor ou igual a 4. Lembrando que o índice de forma ele é uma relação entre a espessura e o comprimento das peças. Vamos à tabela 1, que nós temos as tolerâncias dimensionais para as dimensões em milímetro. Tá? Então, comprimento, largura e espessura, a tolerância dimensional é de variação de mais ou menos 3 milímetros, para mais ou para menos. Okay? Vamos entrar aqui em 5.4, que trata-se já da resistência característica à compressão, uma parte bem específica de qualidade, né? Entrando já na parte específica de qualidade, né? de requisitos de qualidade, na verdade. Então, aqui a resistência característica à compressão deve ser determinada conforme o anexo A, que nós vamos estudar depois, e deve atender às especificações da tabela 2. Na tabela 2, nós vemos aqui solicitação e resistência. Para tráfego de pedestres e veículos leves, veículos comerciais de linha, a resistência característica à compressão do paver, que é chamada de FPK, aos 28 dias, ela deve ser maior ou igual a 35 MPa. Para tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados, a resistência característica à compressão deve ser maior ou igual a 50 MPa. Em resumo, tráfego de veículos leves e tráfego de veículos pesados. Para veículos leves, 35 MPa, para veículos pesados, 50 MPa. Os lotes de peça, nota de rodapé aqui, os lotes de peça de concreto entregue ao cliente com idade inferior aos 28 dias deve apresentar no mínimo 80% do FPK estabelecido na tabela 2 no momento da sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o FPK deve ser igual ao estabelecido. Ou seja, o fabricante pode entregar ao cliente peças que ainda não tenham atingido a idade de 28 dias. Contudo, né, o cliente deve estar ciente que ele só pode aplicar essa peça e liberar o tráfego se essas peças atingirem 80% da resistência final, ok? No momento da aplicação. E lembrando que aplicamos a peça,
antes dos 28 dias, essa peça atingiu 80% do que seria a resistência final. Nós temos que guardar uma amostra desse lote para ser ensaiado aos 28 dias para conferir se de fato a peça atingiu a resistência necessária, né, a resistência característica à compressão do lote aos 28 dias. Senão nós teremos problema. Outro item importantíssimo que eu vejo assim como número 1 e um dos que faz você prever se a peça vai atingir ou não a resistência é a absorção d'água. A amostra de peças de concreto deve apresentar absorção de água com um valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir dos ensaios realizados conforme anexo B. A absorção da água em peça de concreto é fundamental para a sua durabilidade. Então, por isso, esse cuidado gigantesco da norma. Ok? Se a peça ela começa a absorver mais água, ela aumenta a sua abrasão, diminui a sua resistência, aumenta o seu desgaste, né? E a vida útil desse pavimento vai entrando em decrescente. Inspeção visual. Um resumo aqui das inspeções visuais é que as peças devem apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares, ângulos retos, deve ser livre de rebarba, defeitos, delaminações, descamações, devendo atender todos os pré-requisitos ali quanto às suas dimensões. E lembrando, as peças têm que estar perfeitas porque nós estamos falando de pavimento intertravado, né? Essa peça tem que ter travamento entre uma ou outra. No pavimento intertravado, essas peças de concreto, elas dificilmente rompem a compressão. Dificilmente. Normalmente essas peças elas se romperão a flexão, ou por uma base ou por uma base irregular, ou por irregularidade nas peças, ok? Em termos aqui de coloração, a norma prevê que pequenas variações de coloração são admitidas e que o padrão de cor dos lotes deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente. Bom, entramos aqui na seção 6, partes aqui muito importantes. Lote 6.1. Lote deve ser formado por um conjunto de peças de concreto com as mesmas características produzidas sob uma mesma condição de fabricação e com os mesmos materiais, cabendo ao fabricante indicação dos conjuntos que atendam esses requisitos. Lote de fabricação. A formação do lote de fabricação deve ser limitada à produção diária, utilizando-se o mesmo equipamento e matéria-prima. Vamos falar aqui sobre lote e lote de fabricação. Lote nada mais é do que separação. Nós separarmos aquela linha de produto que foi feita sob uma determinada condição de outra linha de produto que foi feita sob uma determinada condição, sob uma condição de produção um pouco diferente, né? Ou por um dia, ou diferente por ter uma idade diferente talvez por ter um material diferente, por ter tido um procedimento diferente, por estar sendo feita numa máquina diferente. Então, o lote ele estabelece um padrão, né? E eu sempre digo que para o fabricante é importantíssimo, tão importante o lote quanto para quem está comprando, né? Porque em caso
de algum problema de qualidade, o fabricante ele consegue fazer toda a rastreabilidade daquela peça, ele consegue fazer uma retroanálise daquele conjunto de peças que talvez teve um desempenho inferior através da sua separação do lote. Se for um fabricante bem organizado, ele vai linkar ao lote os ensaios de caracterização dos agregados que compuseram esse concreto, o tipo de água, o tipo de aditivo, a máquina, se a máquina teve algum problema ao longo do dia, se foi feito por uma máquina pneumática ou se foi feito por uma máquina hidráulica, se teve algum problema de deformação na forma, desgaste, alguma coisa. Então, o lote é fundamental para todos, né? Tanto para o cliente quanto para o fabricante. E aqui o lote de fabricação em 6.2.1 ele é utilizado aqui para a separação de amostras para a realização dos ensaios. Tá aqui. Os ensaios de aceitação das peças de concreto devem ser realizados por laboratório, de terceira parte, preferencialmente acreditados pelo Inmetro, nos ensaios pertinentes, que diz sobre a realização dos ensaios. Bom, os ensaios, para que sejam levados a sério, tem que ser feito por uma terceira parte, que não seja isenta de qualquer relação com o fabricante e isenta de qualquer relação com o cliente comprador, né? Preferencialmente acreditado pelo Inmetro, nesse ensaio pertinente ou pela BCP. A amostragem, que voltando, o link que eu quis fazer com o lote, na verdade, era em relação à amostragem para ensaio. A amostragem para ensaio de aceitação deve considerar, sim, o lote de fabricação. De cada lote devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que constituam uma amostra representativa conforme especificado aqui na tabela 4. A tabela 4 ela mostra as propriedades que nós avaliaremos nos ensaios e a quantidade de amostra mínima necessária para avaliar essa propriedade. Temos aqui inspeção visual, 6 amostras, avaliação dimensional, 6 amostras, absorção da água, 3 amostras, resistência à compressão, 6, resistência à abrasão, 3. Lembrando que nós podemos utilizar as mesmas 6 amostras para a avaliação da inspeção visual, para a avaliação dimensional e para a resistência à compressão, obviamente, na sequência aqui que a tabela 4 apresenta. Inspeção visual, depois avaliação dimensional e, por último, resistência à compressão, que é o ensaio destrutivo. A tabela 4 apresenta uma nota de rodapé, que diz que para os ensaios de inspeção visual, dimensional e resistência à compressão, a amostra deve ser de no mínimo 6 peças para cada lote de fabricação até 300 metros quadrados e uma peça adicional para cada 50 metros quadrados suplementar até perfazer uma amostra máxima de 32 peças. Bom, aqui nós já temos uma limitação, não para o lote, uma limitação para a representatividade da quantidade de amostra por lote. Então, nós vemos aqui que 6 amostras são apenas para lotes até 300 metros quadrados. A partir daí, vamos incluir no ensaio uma peça a mais para cada 50 metros quadrados. Ou seja, se esse lote ele possui 350 metros quadrados, nós vamos ensaiar 7 peças. Critérios de amostragem. Aqui tem um ponto importantíssimo. A norma ela prevê dois casos como critério de amostragem. Primeiro caso, quando o fabricante fornecedor
não tem certificado de qualidade do produto, ou seja, não é um fabricante certificado por alguma instituição de qualidade. No caso, a mais famosa certificadora de artefatos de cimento, né, é a ABCP. Ela estabelece um selo de qualidade para artefatos. Ok? Quando você está comprando de um fabricante que não tem certificação, né, deve-se executar os ensaios de aceitação de produto. O que são os ensaios de aceitação de produto? Né, são os ensaios a cada carga que é encaminhada para a sua obra. No caso 2, fabricante com certificado de qualidade do produto. Ou seja, são fabricantes que são certificados, ou seja, são fabricantes que têm um padrão de qualidade comprovada e acreditada por algum órgão técnico, né, como a BCP, como o Inmetro. Né? E mesmo assim, mesmo você comprando de um órgão, de um fabricante, fornecedor certificado, fica a critério do cliente ensaiar ou não a norma que ela abre esse precedente, ok? Porque ele considera assim que o produto está pré-qualificado. A certificação de qualidade do produto deve ser obtida conforme o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade e estar estendida aos requisitos de aceitação previstos nessa norma. Identificação das amostras. Todas as peças da amostra devem estar claramente identificadas de forma indelével e remetidas para o laboratório de ensaio. Ou seja, todas as vezes que separarmos as amostras para encaminhar para o laboratório, além de encaminhar a documentação necessária, que no mínimo um romaneio com identificação do fabricante, do lote, da data de fabricação, para que nós do laboratório possamos calcular a idade daquela peça. Tipo de cimento é importante avaliar. Além de você mandar esse romaneio, é interessante que você identifique as peças individualmente. Nós estamos falando de 6 a 8 peças. Então, colocar lá, escrever lá na peça com giz de cera, ou colar um selinho lá com o número do lote, data de fabricação, é importantíssimo, porque aí chega o material no laboratório, o laboratório não mistura e acaba e garante dessa forma que vai estar te encaminhando um relatório que condiz com o lote que você encaminhou para ensaio. 7. Entra aqui na seção de aceitação e rejeição. O lote deve ser aceito sempre quando for cumpridas simultaneamente as condições estabelecidas em 7.1 a 7.5 que nós veremos agora. O 7.1 descreve aqui sobre a inspeção visual. Os lotes devem cumprir os pré-requisitos de 5.7, considerando-se os aspectos gerais de 5.3, o lote deve ser rejeitado se foram constados mais de 5% de peças defeituosas. Aqui apresento uma nota que, a critério do comprador, as peças defeituosas podem ser substituídas pelo fornecedor e o lote pode ser aceito desde que sejam cumpridas as próximas exigências. Aqui, próxima exigência do item 7, da seção 7. O item 7.2, dimensões e tolerâncias das peças devem atender os pré-requisitos de 5.2, que é a tabela 1. As resistências características estimadas da compressão devem atender os pré-requisitos de 5.4, que é a tabela 4. A absorção d'água deve atender a 5.5, que é de no máximo de média de 6%, com nenhuma peça chegando a 7%. Resistência à abrasão, quando especificada, deve atender o descrito em 5.6. Não sendo atendidas as condições
de nenhum dos itens de 7.2 e 7.5 realizar os ensaios necessários em peças destinadas à contraprova. Caso os resultados sejam satisfatórios, o lote em exame deve ser aceito. Bom, se o lote reprovar, nós ainda podemos fazer o ensaio de contraprova com a mesma quantidade de peças da avaliação inicial. Lembrando que reprovou não tem uma contraprova. Né? Se não passou na prova e não passou na contraprova, eu aconselho que seja devolvido o lote, né, para o fornecedor, porque trata-se da obrigação dele de atingir aquela resistência até os 28 dias, no caso de resistência. No caso de requisitos de qualidade, questão dimensional, questão de visual, né, eu assim sou muito criterioso nesse caso, porque um pavimento intertravado com peças de concreto, ele além de ficar tecnicamente viável, ele é para ficar bonito também. Ele tem uma questão estética muito importante, né? Então ele tem que ficar bonito. 124,40, né? Você pode comprar uma target, a mesma norma emitida pela ABNT, da mesma forma, do mesmo jeito, por R$ 29,75 a target, ok? Não tem diferença nenhuma. Bom, por aqui, muito obrigado por assistir esse treinamento. Esse treinamento vai estar no YouTube, vai estar possivelmente no nosso Instagram. Siga-nos no Instagram, Dinamo Geotecnia, o nosso site dinamogeotecnia.com. Lembrando que essa aula vai ter terão as próximas, né, a complementação, onde vai discutir os anexos da norma, os seus ensaios, e se alguém quiser alguma norma específica, é só pedir nos comentários. Muito obrigado, se inscrevam no nosso canal, ative o sino para que você seja informado assim que novos treinamentos surgirem, e se gostou, dê um like, tá bom? Se não gostou, deixa um dislike e deixa um comentário dizendo o que a gente pode estar melhorando, tá joia? Muito obrigado e aproveitem!